Mas conto com o seu like, também conto com a sua participação aqui no chat. E agora eu conto com o Alexandre Borges para falar sobre esse documentário que está no antigo HBO Max, hoje apenas Max, o canal de streaming, sobre o que é essa série documental, né? Isso. Na verdade, é um episódio só, é um documentário. É um documentário. É um documentário só. Que tem 1 hora e pouco e tal. Então, mas é muito importante. Eu aviso que não é fácil de assistir, tá? Porque ele toca no que é talvez a maior de todas as dores humanas, que é a dor da morte de um filho. Né? Houve aquele caso horroroso na escola de Sandy Hook, onde houve assassinato de mais de 10 crianças, acho que 12, 13 crianças foram assassinadas. Aí o maluco que fez isso depois se matou e tal, enfim. E o Alex Jones, que é uma figura conhecida da direita americana, que tem aquele Infowars em nome da liberdade de expressão, contra blá blá blá, o sistema, os globalistas, aquela coisa toda. O Alex Jones resolveu criar uma teoria conspiratória dizendo que aquele crime nunca aconteceu. Ele dizendo que aquele crime foi inventado pelo sistema, pelo, sei lá, o Xandão deles lá, sei lá o que for, para tirar as armas das pessoas. Porque o direito à arma e não sei o que e tal, ok. Então, que eles criaram esse caso para gerar uma comoção e criar leis para ir na casa das pessoas e pegar a arma da casa de cada um. Ele inventou essa história, o que parece... Quem vai acreditar nisso, né, que um caso desse de repercussão nacional não aconteceu? Pois bem, aí é que eu acho que tem que assistir o documentário, que você vê como as pessoas estão abertas a acreditar em qualquer coisa. As pessoas acreditam em qualquer coisa. Né? Principalmente se tem uma motivação. Por exemplo, nesse caso, olha, o sistema criou uma história para tirar a sua arma. O sujeito morre de medo de alguém pegar a arma dele, então ele está um pouco aberto a esse tipo de conversa. O que o Alex Jones fez? Ele disse que aqueles pais todos que aparecem ostentando a pior de todas as dores, que é a morte violenta de filhos metralhados na escola, crianças de 6 anos, de 5 anos, de 6 anos, que é mais ou menos a média da idade das mortes, mais de 10 crianças, quase todas mortas num banheiro. Ele entra numa sala, o assassino entra numa sala, ele entrou em 2 salas antes de se matar. Na segunda sala que ele entra, as crianças se escondem num banheiro mínimo, pequenininho, que tinha na sala. Ele entra, então as crianças estão encurraladas e ele metralha e mata todas. É um negócio assim, um negócio horroroso, horroroso. O documentário, inclusive, faz a reconstituição, pega os bombeiros, os paramédicos, a polícia, todo mundo que estava envolvido ali no dia daquela tragédia. Né? Ele mostra, inclusive, um paramédico, quando vai entrar na escola, o policial fala: você vai entrar? Aí o cara fala: é meu trabalho, eu tenho que entrar. E aí ele fala assim: mas se prepara que vai ser o pior dia da sua vida. Enfim, eu estou dando esse quadro por quê? Porque você imagina o tamanho da tragédia, a dor dessas famílias, e aí o seu Alex Jones inventa uma história que aquilo tudo era invenção, que aqueles pais e mães ali, arrasados por aquela tragédia, eram atores contratados e tudo era uma grande farsa. O que acontece? Ele começa a bater nessa tecla no programa dele, lá no Infowars, e aí você constrói uma narrativa. Por exemplo, tem uma hora que um pai que perdeu um filho nessa tragédia vai dar vai dar uma declaração para a imprensa, e ele está nervoso, e aí ele solta um sorriso de nervoso. Entendeu? O Alex Jones congela a imagem e fica dizendo: tá vendo? Ele está rindo, ele é um ator, e não sei o quê. E aí ele vai construindo, com essas loucuras, ele vai construindo uma história, e você tem uma quantidade enorme, milhões de americanos caem na conversa dele. Claro que é tudo para ganhar dinheiro, ele mete produtos enquanto ele está falando isso. Compre aqui o meu comprimido contra a onda magnética que o governo está dando para te dar, está jogando para te dar câncer, não sei o quê e tal, aquelas coisas. Óbvio, né? Tem uma motivação de grana por trás disso. Mas ele faz isso explorando e transformando num inferno ainda maior
a vida dessas famílias que já vivem o maior dos infernos, né, que é terem seu filho pequeno metralhado numa escola, e ele cria essa nova onda de dor, onde esses pais começam a receber ameaças de morte, começam a ser perseguidos. Então, uma coisa horrorosa. Mas que horror. Oi? Não, falou que horror, realmente um horror. Um horror. Mas eu recomendo, que eu acho importante que todo mundo assista, até para elevar o sarrafo. Isso. E para elevar a discussão sobre liberdade de expressão. Até porque, obviamente, o argumento da defesa, que aí boa parte do documentário é um julgamento. Ele é processado por essas famílias, tem que enfrentar um julgamento. E, obviamente, a posição dos seus advogados isso é liberdade de expressão, censura, sei lá o quê, enfim, né? A liberdade de você causar um mal desse tamanho para essas famílias já estão enlutadas e passando por um negócio como esse. Então, eu, como você, nós somos democratas, nós defendemos a liberdade de expressão, nós queremos um mundo livre, mas que mundo é esse? É um mundo livre com responsabilidade. É um mundo livre que você pode pegar um pai que teve um filho metralhado na escola e acabar com a vida dessas famílias não poderem mais sair de casa, com gente invadindo a casa, jogando pedra, pichando os muros, entendeu? Essas pessoas tendo que se mudar da cidade, tendo que largar empregos, porque não conseguiam mais andar na rua, entendeu? Porque você tinha hordas de malucos que começaram a curtir essa teoria conspiratória. No YouTube, eles mostram no algoritmo, e aí esse é outro problema, tá? Que também essa turminha da liberdade de expressão não gosta ou esquece. O que gera engajamento? É a verdade ou é a teoria conspiratória? O algoritmo do YouTube só mostrava, quando você botava Sandy Hook, só vinha teoria conspiratória. Por quê? Porque gera like, gera engajamento, gera comentário, entendeu? E aí, a maneira como esses algoritmos são montados, do X, do seu Elon Musk, desse pessoal, acaba. Eu não quero nem entrar no mérito se é intencional ou não, cada um que conclua por si. Mas o que é fato, demonstrável, é que esse tipo de polêmica gera engajamento e, com o tempo, a teoria conspiratória vira mainstream, vira o grande assunto, acaba pautando o debate. Então, se você entrasse naquela época nas redes sociais, no Google, e desse uma busca por Sandy Hook, o que veria em primeiro lugar nas buscas, no YouTube, em tudo, seria a teoria conspiratória. Isso espalhou no país inteiro. Então, eu recomendo que vocês assistam esse documentário, que eu acho que ele vem numa hora muito importante para que a gente possa defender a liberdade de expressão, mas possa defender com responsabilidade. Que a gente entenda as consequências da mentira, da fake news, da desinformação no mundo atual e pare de ficar usando bordões e chavões de 1850. E entenda que em 2024 a própria praça de debate ela deixa de ser o que era quando esses livros foram escritos, e hoje qualquer pessoa dentro de casa cria uma teoria conspiratória que pode acabar com a vida do vizinho pelo motivo mais idiota, mais infame, mais doloso. E aí, não, mas espera aí, liberdade e tal. Então vamos elevar o nível do debate e vamos assistir. Eu sei que não é fácil, é duro, mas é muito, muito, muito importante para poder entender aonde deveria estar o debate sobre liberdade de expressão hoje no mundo. De fato. De fato, então, está aí a recomendação, a dica do nosso querido Alexandre Borges, se chama Truth versus Alex Jones. A verdade versus Alex Jones. Está em português ficou uma guerra contra a verdade. Quando os nossos... Qual é o nome? Em português é como está na legenda aqui da tela. Alex Jones, a guerra contra a verdade. Uma guerra contra a verdade. Se você for entrar lá na Max, antiga HBO, dá uma busca em Guerra contra a Verdade, você vai cair. Recomendo. Assista. Não é fácil, mas é fundamental que você veja. É necessário. E a outra dica que nós vamos dar agora é minha, é um filme que foi ganhador de Oscar, ganhou o filme de melhor filme estrangeiro, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e ganhou também o Oscar de melhor edição de som.
e o som tem muita importância nesse filme. É um filme alemão chamado Zona de Interesse. Ele mostra a vida da família do Rudolf Hess. O Rudolf Hess era o diretor responsável pelo campo de Auschwitz. E ele vivia numa casa junto com a família dele, a esposa, a empregada, que era inclusive uma detenta do campo de concentração judia, e seus 4 filhos, até a sogra vai lá visitar, e era uma vida quase como de um subúrbio americano, com piscina, jardim, passeios a cavalo, nadar no rio. Só que era tudo literalmente, isso é real, não é uma ficção, é real. E a casa dele era adjacente, muro, com o muro de Auschwitz, do campo de concentração de Auschwitz. E a direção é do Jonathan Glazer, estou lendo aqui. O Rudolf Hess é interpretado pelo Christian Friedel, e a Sandra Hüller, que é a mesma atriz que fez Anatomia de uma Queda, que também é outro filme que concorreu ao Oscar. Ela concorreu ao papel como melhor atriz. É a mesma atriz, inclusive os 2 filmes foram filmados no mesmo ano. Isso. Ela está muito bem nesse filme. E os 2 estão no Prime Video. Então, exatamente isso que eu ia falar. Está no Prime Video, que é o da Amazon. É um filme muito bom. Você não vê violência. Vou dar essa dica. Junte as peças. Ganhou o Oscar de melhor edição de som, e você não vê a violência, mas ela está lá o tempo inteiro. Você percebe, é um filme pesado e muito, muito bom. Você acompanha o dia a dia de uma família, alguns dissabores, até questões políticas, mas é o dia a dia de uma família. É o dia a dia de uma família. Não existem cenas de violência física, de nada do tipo, mas é pesado. É muito bom esse filme. Olha, a gente trouxe 2 dicas bem densas para esse fim de semana. E, lamentavelmente, o Jonathan Glazer, que fez aquele papelão no Oscar, de pegar, e quando recebe o Oscar, ele pega e fala mal de Israel. Ele, que é um judeu de Londres, né? Ele não está na zona de guerra, ele não está sofrendo o que os israelenses estão sofrendo, mas, por ser judeu, ele se achou no direito de um morador de Londres, no Oscar, longe da guerra, tentar deslegitimar o seu próprio povo. Foi uma coisa muito triste, uma pena. Houve reações muito fortes a esse discurso que ele fez, esse pronunciamento que ele fez, e me lembra toda uma discussão filosófica, metafísica que existe em relação ao quanto que o artista é dono da sua obra de arte. E eu sempre acreditei que o artista não é 100% dono da obra, que a obra de arte é algo que o artista é um canal. A obra de arte está em algum lugar e que usa o artista como canal para se manifestar. O Jonathan Glazer, por esse discurso, a primeira impressão que fica é que ele não entendeu o próprio filme. Então, talvez a obra seja maior do que ele. Talvez ele tenha sido aí esse instrumento de um filme que precisasse nascer, que precisasse acontecer, mas que ele em si, como cidadão, ele não tenha o entendimento maior das questões envolvidas no próprio filme que ele fez, por incrível que pareça. Você acha que você entende do filme do Glazer mais do que o Glazer? Não, só estou dizendo que muitas vezes o artista ele não tem a dimensão da própria obra, e que muitas vezes há uma certa mágica. Eu acredito nisso. Ninguém precisa acreditar, estou falando que eu acredito. Eu acredito que existe uma mágica na criação artística, na criatividade como um todo, onde muitas vezes a gente entra como um instrumento, e que depois de um tempo você pega um texto que você escreveu 1 ano antes, 2 anos antes, você relê, você fala, nossa, eu escrevi isso e tal. Às vezes você canaliza uma energia e bota aquilo para fora, e não necessariamente. Da mesma maneira que ter filho, né? É uma mágica. Sim. Né? E você olha e diz, nossa, essa criança é meu filho e tal. Enfim. E são as magias da natureza. De fato. E este, já como disse, acabou de dizer o Alexandre, está disponível no canal Prime da Amazon, e vale muito, muito assistir. É incômodo, mas necessário, assim como também o da verdade, que o nosso querido
Alexandre também falou agora há pouco.